Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Refletindo a Mente de Cristo. Esse que vos fala é o irmão Eduardo. Uma alegria podermos estar juntos aqui para meditar mais uma vez na Palavra de Deus. Estamos aqui fazendo então a nossa série sobre o livro do Peregrino e é uma alegria ter você aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, acompanhando essa série. Peço que você então se inscreva no canal Refletindo a Mente de Cristo, assim você estará apoiando esse projeto de pregação da palavra, refletir a mente de Cristo. Esse é o meu intuito nesse momento em que vivo servindo ao Senhor. Esse é o meu intuito de compartilhar a palavra de Deus com você. E eu peço que você tenha um pouco de paciência e me acompanhe nesse estudo, que o Senhor, pela sua graça, possa iluminar nosso entendimento e também possa abençoar para que sejamos edificados através do estudo sistemático da sua palavra. Como você está? Tudo certo? Então vamos lá. Eles estavam então na jornada, onde eles agora, na continuidade, eles encontram um homem chamado Ateu. Ateu é aquele que não crê em Deus, aquele que não acredita na existência de Deus propriamente dizendo. Esse é o termo dado para a pessoa que não acredita que Deus existe. É um ateu. Eles vão encontrar esse homem, então, na sua jornada. Após um período de jornada, viram à distância alguém caminhando calmo e tranquilo pela estrada. O cristão comentou com seu companheiro: Vejo um homem voltando de Sião que vem ao nosso encontro. Ele estava retornando o caminho que o cristão agora, juntamente com o esperançoso, estavam indo adiante, e Ateu vem retornando. Esperançoso: Também o vejo. Sejamos cuidadosos para que não seja outro adulador. Como nós vimos no vídeo anterior, eles caíram na rede do bajulador e com isso acabaram errando o caminho. Pela graça do Senhor, eles foram reconduzidos então e estão agora vigilantes para que não caiam de novo na mesma armadilha. O homem aproximou-se lentamente até chegar perto deles. Seu nome era Ateu e perguntou-lhes qual era o seu destino. Cristão, vamos para o monte de Sião. Ateu começou a dar altas gargalhadas. Através do testemunho que Cristão deu, Ateu começou a rir. Cristão, por qual razão você está rindo? Ateu, porque vejo quão ignorantes são. Por que fazer uma viagem tão monótona, quando provavelmente não terão nenhuma recompensa a não ser seus esforços? Cristão, por que pensa que não seremos recebidos? Ateu, recebidos? O lugar com o qual você sonha não existe em qualquer lugar do mundo. Vejam só, Ateu está desincentivando a caminhada dos peregrinos, fazendo com que, através das suas palavras de descrença, a fé dos peregrinos seja provada. Será que vale a pena você continuar nessa jornada? Pensem bem, esse lugar para o qual vocês estão dizendo que estão indo não existe. Então, esse tipo de ataque vem contra o cristão. Nós muitas vezes somos realmente confrontados contra a existência real da salvação da nossa alma, a existência real de um lugar, uma terra prometida para o cristão, uma eternidade com Deus. O cristão ele viverá e vivenciará situações como essa na sua vida e na sua caminhada. O Evangelho é loucura para os que perecem. Para os que são salvos, como diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus. O verdadeiro salvo, ele sabe e ele tem convicção dessa realidade. Não obstante, ele passará por momentos de provações em que colocarão a sua fé em dúvida. Jesus, quando fala para os discípulos sobre eles serem conduzidos a lugares para dar testemunho, ele fala que isso
aconteceria e que eles não se preocupassem. Por quê? Na mesma hora, quando fossem conduzidos a magistrados e autoridades para darem seus testemunhos, o Espírito Santo lhes daria palavra, boca e sabedoria para testemunhar. Mas a quem o Espírito Santo capacita? Há um cristão uma pessoa que se diz cristã, mas que não professa realmente a salvação em Cristo e não tem uma vida particular com Deus e diária? Com certeza não. O Espírito capacitará aquele que verdadeiramente ele vive uma vida com o Senhor, de fidelidade, santificação e caminhada contínua. Eles têm a palavra realmente no seu coração, na sua alma. A mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação está na sua alma. E essa pessoa não deve temer, porque o Senhor capacitará ela a dar o seu testemunho perante aqueles que duvidarem da sua fé. O apóstolo Pedro fala: estejais sempre prontos para responder com mansidão sobre a fé de vocês ao serem interpelados, interrogados com respeito a essa fé. Então Deus, ele nos capacita a testemunharmos diante desse mundo com respeito à nossa fé. Ateu, recebidos, o lugar que vocês estão sonhando não existe. Cristão, existe no mundo por vir. Ateu, quando eu estava em casa no meu país, ouvi sobre esse lugar. Decidi procurá-lo. Estou nessa busca há 20 anos e não sei nada mais do que já sabia desde o primeiro dia dessa busca. Então, ateu, ele diz que não encontrou nada e que ele não cresceu em nada ao começar essa busca. Mas por que será que aconteceu isso com o ateu? Por que será que ele não encontrou nada? Será que ele estava buscando no lugar errado? Certeza. Ele estava buscando com motivações erradas, no lugar errado, da forma errada. Como também o Evangelho não iluminou a sua mente. Isso é ato da soberana vocação divina. Devemos entender que quem chama e ilumina o entendimento e o coração para crer é o Senhor nosso Deus. Jesus ele fala em João: serão todos ensinados por Deus. Quem do Pai ouviu e aprendeu, virá a mim, disse Jesus. Significa que aquela pessoa que o Senhor chama, Deus ele se revela a ela, concedendo-lhe a fé para crer na sua existência. E dessa forma leva essa pessoa até Cristo, onde ele ouvirá o Evangelho, a mensagem de salvação, será convencido pelo Espírito Santo que é um pecador, que precisa se arrepender dos seus pecados, e ele é levado então pelo Espírito a crer no Evangelho, em Cristo como seu Salvador e justificador. E essa pessoa é regenerada pelo poder de Deus. Isso é obra sobrenatural divina. A fé não é de todos. Existem milhões de pessoas que desprezam o Evangelho. Mas Deus, na sua soberania, desde a fundação do mundo, ele conhece os que são seus e os predestinou já para salvação. Quem são eles? Não sabemos. Por isso, o Evangelho deve ser pregado a toda criatura, para que o Senhor salve aqueles que ele já de antemão escolheu. Isso acontecerá até o fim, e o cristão ele deverá então buscar estar sempre testemunhando, falando do amor de Cristo, falando da palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo de número 10, verso 15. O labor dos tolos a cada um deles fadiga, porque nem sequer sabem como ir à cidade. Então, o que acontece? Nós temos que ver que a sabedoria desse mundo
é terrena, animal e diabólica. Através dela não chegamos ao conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo ele fala: os gregos buscam sabedoria, os judeus pedem um sinal, porém nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porém, para aqueles que são salvos, é o poder de Deus. Então eles encontram com o ateu. E ateu diz que não encontrou nada nessa jornada. Cristão, ouvimos que ele existe e estamos certos que encontraremos, então. Eles têm certeza, o Senhor lhes deu a certeza de salvação. Ateu, se não acreditasse quando eu estava em casa, não teria ido tão longe nessa busca. Mas nada encontrando, e deveria ter encontrado, já que fui mais longe do que vocês, veja a presunção dele. Ele acha que foi mais longe que os peregrinos que foram chamados pelo Senhor, sendo que ele é um ateu, ele não foi chamado. Ele, quem sabe, usava meios, com certeza humanos, para tentar chegar a algo que somente pela graça, o favor divino, pode o homem chegar. Voltei e vou desfrutar das coisas que abandonei por causa da tentativa de buscar o que agora sei que não existe. Cristão perguntou ao esperançoso: será que ele tem razão? Esperançoso, tenha cuidado, ele é um dos aduladores. Lembre-se do que quase nos custou ouvir indivíduos como esse. O Monte Sião não existe. Só porque não vimos a porta da cidade quando estávamos nas Montanhas das Delícias? Além disso, não devemos caminhar pela fé? Então isso de ser dito que não existe, para o cristão não funciona, porque o cristão ele anda pela fé e não por vista. Você que é cristão, meu amigo, meu irmão, você deve caminhar pela fé, somente pela fé. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 7. Contemplamos o que está preparado para nós através da fé. A fé que não vem de nós, é um dom de Deus. E esse dom de Deus nos capacita a permanecer crendo. E a nossa consciência, o nosso espírito testifica que estamos em paz com Deus, vivemos em comunhão com Deus através do Espírito Santo que habita em nós, o Espírito de Deus. E o cristão verdadeiro ele tem essa certeza, então, que está trilhando esse caminho e nada pode abalar essa certeza. Nada pode abalar a convicção do verdadeiro salvo. Por quê? Porque a salvação é uma experiência pessoal. É claro, como igreja temos uma experiência congregacional de comunhão maravilhosa, espiritual, mas pessoalmente cada salvo ele tem também a sua experiência pessoal com Deus. E isso é o que lhe dá a certeza de que ele é salvo, de que o Senhor o conhece, de que ele anda com Deus. Você já teve essa experiência? Você tem certeza da sua salvação? Ou qualquer ateu por aí, com suas palavras enganosas, consegue fazer com que você duvide? Cuidado, não seja que nem o Pouca Fé, que nós fizemos um estudo há poucos dias, que Pouca Fé ele tinha pouca força e diante de qualquer luta ele acabava caindo, ele acabava titubeando em situações. Pela graça ele foi salvo, mas veja que luta, que batalha, que dificuldade em que muitas vezes ele se encontrava por ter uma pequena fé, por ficar preso a situações tão fúteis e banais. Esse tempo presente é um tempo que nos leva a isso. Muitas situações banais podem fazer o cristão fracassar na fé. Muitos pecados banais.
E muitas filosofias, ideologias banais também podem fazer-nos fracassar na fé. Então, tenhamos cuidado. O cristão já estava perguntando, será que ateu tem razão? Olha só, ateu estava já convencendo um dos peregrinos. Sigamos nessa caminhada, disse esperançoso. Não deixamos que o homem com um açoite venha nos corrigir novamente. Então, eles já haviam sido corrigidos pelo Senhor. Você me ensinou o que sussurrarei ao seu ouvido. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Não lhe dê ouvidos. Vamos crer e salvar a nossa alma. Então o cristão permanece firme na fé para a conservação da sua alma. Como você está na fé? Você tem permanecido firme na fé para a conservação da sua alma? Isso é muito importante. Irmão, eu estou passando por dificuldades, eu estou passando por lutas, eu não consigo ter uma constância na jornada. Peça para o Senhor lhe dar graça e ajudar a permanecer na fé. Hebreus capítulo 10, verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Então, é muito importante nós permanecermos na fé para a conservação da nossa alma. Cristão, meu irmão, não perguntei porque duvidava do que cremos, mas para testar você e levá-lo a pensar honestamente sobre o que está no coração. Olha, cristão não estava decaindo não, viu? Então estava sim testando o seu companheiro, ver como é que estava a fé dele. Isso é muito interessante, fazermos questionamento uns aos outros, a ver como está a nossa fé. Né? Um irmão ajuda o outro, um irmão procura levar o outro a crescer na fé e no conhecimento de Cristo e se auto-examinar. Isso é muito importante. Como você está na fé? Você tem examinado a sua fé? A sua fé é uma fé que não cede perante as pressões desse mundo? Você é um cristão realmente confesso? Pessoa que realmente confessa a Cristo? Isso é algo de se meditar, porque se nós negarmos a Cristo, Ele nos negará. Se nós negarmos o Evangelho, o Senhor Ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E para negar o Evangelho não é somente negar, literalmente dizer que não crê, ou fazendo que nem Pedro, né? Que quando Jesus estava preso ali, sendo preso e interrogado no julgamento de Herodes e Pilatos, ele estava perto ali numa fogueira, juntamente com outras pessoas, e disseram, olha, tu é um deles. E ele negou 3 vezes, sendo cumprida a palavra de Cristo com respeito que ele negaria a ele. E ele chorou depois amargamente, se arrependendo. Mas é o exemplo que, diante da pressão do mundo, naquele momento ele estava fragilizado. Ele confiou que não negaria, mas confiou na sua força. Ele não estava num estado de graça em que o Senhor o capacitaria. Mas ele estava ainda limitado, né, nas suas forças, confiando em si mesmo. E ali o Senhor quebranta ele, mostrando a ele, olha, você é limitado, você precisa da graça, você é falho. Cuidado com os seus pensamentos, pois eles podem estar lhe enganando, até com boas intenções. Então, como você está? Você tem que se examinar com respeito a isso? Você é um cristão que realmente confessa? Ou você é um cristão que esconde aquilo que, como Jesus falou, você são luz. Não se pode esconder uma candeia embaixo da mesa, mas é colocada no velador. Vocês são o sal. O sal ele leva o sabor ao alimento. Você tem que levar o sabor, o tempero para os lugares onde você está. Você, como cristão, você tem feito isso? Isso é muito sério. Eduardo, você tem feito isso? Como está a sua fé? Devemos pedir para o Senhor nos conceder graça, nos ajudar,
Que o Senhor santifique o seu nome através de nossas vidas, que o reino do Senhor se manifeste em nossas vidas, que a vontade do Senhor se cumpra nas nossas vidas, que o Senhor nos sustente diariamente no seu caminho com a sua palavra, que o Senhor nos ajude a crucificar o nosso velho homem dia após dia e, carregando a nossa cruz, seguir após ele dia após dia, viver o Evangelho de uma forma agradável a ele. Isso é muito importante nós termos em mente. Cristão, esse homem está cego pelo Deus desse mundo. Sigamos sabendo que o que cremos é a verdade e que nenhuma mentira procede da verdade. Então, eles sabem, né? O cristão ele sabe que o Deus desse século cegou ateu. O Deus desse século, o adversário, ele cega os incrédulos e faz com que então os incrédulos eles não tenham seus olhos abertos pelo ouvir o Evangelho. Só se realmente o Senhor, como eu disse antes, eleger essa pessoa e chamar. Então, o poder de Deus ali se manifesta e a pessoa é liberta. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 1. Tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então o evangelho que Paulo pregava, ele só ficava oculto para aqueles que realmente estavam destinados a isso. Agora, aqueles que estão destinados à salvação, o Senhor revelar-se-á a eles. Conforme eu disse, Jesus falou, né? Serão todos ensinados por Deus, e aqueles que aprendem de Deus virão a Cristo. Esperançoso, agora gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Logo se afastaram daquele homem. Ele, zombando deles, prosseguiu o seu caminho. Vindo meu sonho que os peregrinos caminharam até entrarem em um país onde o ar os deixava sonolentos. Esperançoso começou a se sentir apático e sonolento. Esperançoso, estou com tanto sono que mal consigo manter os olhos abertos. Vamos nos deitar e tirar o cochilo. Ele esqueceu o alerta dos pastores que falaram para ele sobre esse lugar. Era um lugar onde a pessoa se sentiria sonolenta e desejosa então de descansar. Tome cuidado com esse descanso demasiado. O cristão não pode descansar muito, não. Principalmente porque ele está numa jornada, numa peregrinação. O cristão preguiçoso, ele não lê mais a Bíblia, ele não ora, ele não vai à igreja, ele não tem um devocional. Isso é perigoso. No tempo de bonança, você não pode descansar. E no tempo de prova, também não. Alguns gostam de buscar a Deus no tempo da prova. Outros só buscam a Deus no tempo da bonança. Mas o cristão ele deve buscar ao Senhor em todo o tempo. Por quê? Porque se realmente você foi regenerado, o Senhor fez a obra de salvação em sua vida, transformou você, você creu em Cristo como seu justificador e salvador, reconciliando-se assim através de Cristo com Deus, sendo filho de Deus, você vive uma vida agora pela graça de santificação. E como uma pessoa que está sendo santificada pela graça, pelo poder do Espírito,
você terá uma rotina espiritual, um devocional, uma leitura da Bíblia. Eu sei, a carne milita contra o espírito todos os dias, porém, o costume de ler a palavra e de orar, você desenvolvê-lo, gerará o hábito, e o hábito fará de um caráter em você, e esse caráter se transformará em um estilo de vida. E o estilo de vida dos santos é esse. Então busque continuamente fazer isso. Não faça isso para contar vantagem diante de outros irmãos que você lê, que você ora, que você passa o dia em comunhão com Deus. Isso é normal para o cristão. O cristão não se gloria disso. Muito pelo contrário. Agora faça isso não para se aparecer, mas faça isso porque você é salvo, porque você é transformado. E assim o nome do Senhor em sua vida será glorificado. Andar com Deus aqui na terra é um requisito para você ser recebido lá em cima. Conhecer o Senhor aqui, pedindo graça para que Ele se revele dia após dia a você, é um requisito para que você seja recebido em glória. Pense nisso. Aqui então eu quero terminar o vídeo para não ficar extenso. Série do Peregrino, canal Refletindo a Mente de Cristo. Refletir a Mente de Cristo, essa é a nossa intenção. John Bunyan escreveu o livro Peregrino, inspirado, e nos traz aqui então reflexões muito necessárias para a nossa caminhada cristã. Charles Haddon Spurgeon leu esse livro mais de 100 vezes. Escreveu um comentário que eu tenho no canal Refletindo a Mente de Cristo sobre esse livro. Então, que sirva de edificação para você e que você seja como o peregrino também, passando lutas, provas, meu irmão, mas confiando plenamente no Senhor, na sua graça, na sua salvação, dia após dia, independente da luta, independente da prova, independente do problema. Continue sua peregrinação, meu irmão. E não se esquece de se inscrever no canal Refletindo a Mente de Cristo no YouTube. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe você. Tchau.